Só um minuto que ainda não começou a gravar, pra gente não perder nada. Tá demorando para começar a gravar. Ah, pronto, começou. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Ângela, Vanessa, Tainara, Ana, André. Acho que tá vendo todo mundo. Falei. Pronto. Pois vamos trabalhar, Vanessa, sistemas bacanas, esses sistemas interessantes, né? Ver na estrutura de uma peça. Ah, eu quero muito desmistificar, eu acho que eu e o professor Mário estamos conseguindo muito, o nosso objetivo é esse, sabe, Vanessa? Desmistificar a discursiva, desmistificar a peça, ver que é algo, Tainara, bem palpável. De fato, Ângela, e ainda mais para provas estilo CESP, assim, que o CESP organiza e faz correção, ah, a parte estrutural em si, Ana, é bem mais tranquila. Ele pontua, claro que vai pontuar a parte estrutural da peça, mas, André, ele dá muito mais ênfase à parte do conteúdo jurídico em si, tá? Algo que em banca própria, né, não se repete. Em banca própria, realmente, em regra, tem um rigor bem mais sério com a estrutura da peça em si. O SESP tinha, Vanessa, rigor com português, com critério de português, com a correção, com a forma de apresentação de tudo, né? Mas, em razão de alguns procedimentos CNMP, tanto o CESP, tanto o CNMP quanto o CNJ já proibiram o CESP de fazer aquela correção muito rigorosa de língua portuguesa, aquela correção assim bem minuciosa. Mas assim, em aspectos formais de peça, o CESP é um tanto mais tranquilo, cobra o básico. Nós vamos já ver o básico, porque o básico realmente não dá para fugir, né? Não dá para evitar o básico. Então eu trouxe para vocês a proposta do MP Ceará. E como eu estava antecipando antes de começar a gravar, nós vamos, nessa aula, fazer duas coisas. Melhor, até três, né? Nós vamos, antes de tudo, antes de ir direto para a resolução, para entender o que é um parecer, eu vou fazer uma apresentação, André. Vamos destrinchar um pouco a função de parecerista do Ministério Público, algumas questões controversas, algumas coisas. Eu acho até que a Ângela, que já fez tecendo linhas, deve ter feito alguma questão um pouco sobre isso, sobre a função do Ministério Público como custos legis, né, como fiscal da ordem jurídica. E aí, Tainara, vou apresentar a estrutura de um parecer para vocês, explicar qual é essa ideia, e nós vamos trabalhar a resolução do enunciado, a resolução dessa peça, a partir de uma prova real. Ou seja, Ana, eu peguei a prova de um candidato que, de fato, submeteu ao concurso, está na prova oral, inclusive, tirei trecho por trecho, fui mostrando para vocês como construir, como é possível construir. Nós vamos quase que fazer um papel de corretor, de examinador aqui, né? Nós vamos corrigir, analisar essa peça respondida, resolvida, conferindo sempre o conteúdo jurídico e vendo como é mais simples do que a gente imagina. Essa sensação, Ângela, assim, de que o conteúdo é tranquilo, assim, o conteúdo eu sei, como colocar isso no papel, né? É o que exige realmente, assim, um pouco mais de treino. E, e tem aquela coisa também, Vanessa, da adrenalina do momento, sabe? É muito comum, depois que você faz uma prova discursiva, assim, parece que desce alguma coisa, que te ilumina, sabe? Aí você faz lá um milagre, e depois você olha, nossa, mas como é que eu fiz tudo isso? Como foi que deu certo fazer? E isso não é sorte, Tainara, não é sorte. É só realmente muita preparação. Vocês vão ver aqui, por exemplo, que diversos artigos que a gente vai trabalhar nessa peça, a gente já trabalhou, já abordou em várias questões objetivas. Questões objetivas, a gente já trabalhou esses artigos. Né? Para vocês verem como realmente está tudo interligado. Né? O conhecimento do direito é isso. É um amálgama, né? É tudo muito junto, muito unido. Não tem essa de, são conteúdos separados, distantes. Não, tudo muito se relaciona. Então, por isso que a gente tem que valorizar, inclusive, esse estudo em muito de primeira fase, né? E eu repito, assim, tenho que falar logo isso antes que eu esqueça, mas não esqueça, na realidade, eu vou repetir várias vezes, Tainara. Quer se preparar bem para uma prova de segunda fase, André? Assim, você me vira e pergunta, Ian, eu quero desde hoje começar a estudar para a segunda fase. O que é que eu posso fazer? Comece a estudar
jurisprudência. Estude jurisprudência de forma bem sistematizada, organizada, valorize seu tempo de estudo de jurisprudência. É a melhor coisa que você faz. Ajuda muito em primeira fase, em segunda fase é só o que cai, e em prova oral também tem uma tendência muito grande, muito forte de jurisprudência, né? E aí a gente tem até uma explicação racional lógica para isso, que é, na prova discursiva e na prova oral, o examinador vai ter que ouvir, vai ter que ler tua resposta, sabe, Tainara? Então, por ele ter que fazer isso, há uma tendência muito natural dele preferir pegar temas que ele já vê no dia a dia, que é da prática dele, que é da rotina dele. Por isso que ele vai para a jurisprudência, entendeu? Por isso que a jurisprudência é tão relevante. Com certeza, quem elaborou essa PSMP Ceará é um promotor de justiça que atua em área civil, que já atuou assim, na vida dele, já fez pareceres nesse sentido, ou atua na área civil, né? Então, não fez necessariamente esse caso, né? Mas é o que ele vê no dia a dia dele e traz para a prova. Beleza? Pois sem mais delongas, vamos lá. Ângela pode me ajudar um pouco na leitura, Vanessa também, vocês podem ficar me ajudando um pouco. Pois beleza. Vamos começar com a Ângela. Renata, com 14 anos de idade, devidamente representada em juízo, na forma do artigo 71 do CPC, ajuizou ação em desfavor de Carlos, solicitando o reconhecimento de sua paternidade e indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil, em razão de abandono material e ou afetivo praticado pelo réu. Certo. Não tenham pena de riscar enunciado. Não tem essa de que riscar enunciado causa anulação. Gente, por favor, o cartão, eles nem olham mais para o caderno de questão, sabe? O caderno de questão vai ser descartado se você tiver que devolver. O SESP, em regra, deixa até você levar para casa, para você terminar no finalzinho. Então, assim, é seu, você pode riscar à vontade, você não pode riscar o padrão definitivo, né? Então, assim, começou a responder uma questão discursiva, está começando a ler um caso concreto, primeiro, não tem número, não tem, assim, dado que seja relevante. Dificilmente vai existir um dado de natureza irrelevante, sabe? Por exemplo, marquem sempre os sujeitos. É um caso que tem muitas pessoas, já vai identificando quem são os sujeitos. Renata, Carlos, se precisa, faz esqueminha. Renata, quem é? Para você, assim, muito, muito curto, muito sucinto, sabe? Você não pode perder muito tempo com isso. Mas quanto mais você sistematizar e riscar e já deixar a sua leitura sistematizada, isso vai fazer com que você ganhe tempo. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Já pensou que, assim, para cada informação você tem que reler tudo para voltar à compreensão? Não. Por exemplo, Renata com 14 anos de idade. Então, a Renata é o quê? O que quer dizer 14 anos de idade? Ela está aqui, ó, 14 anos representada. Tá certo? Com 14 anos, de fato, é representada? Ou ela deveria ser só assistida? Não, tá certo. 14 anos é a idade de representação. Tudo isso são detalhes que você tem que ir percebendo, ganhando essa maturidade, essa malícia, para perceber ainda mais a resolução de uma questão discursiva. Certo? Então, identificamos o sujeito, ele já está trazendo, ó, ajuizou uma ação. E aí, só por dizer que já ajuizou uma ação, já surgiu uma diversas hipóteses assim, várias hipóteses do que pode vir a ser cobrado de peça, né? A gente já começa a sentir, não, se é uma ação, pode ter havido uma sentença, eu vou ter que fazer um recurso. Se foi uma ação, pode ser que eu tenha que fazer uma contestação, apresentar uma contestação. Ou então, se é uma ação, pode ser a função também de parecerista, né? Vamos identificar isso com o resto da leitura. O CESP, Ângela, de maneira geral, em peça processual, assim, na peça prática, ele não quer te deixar confuso quanto o que é que você vai fazer. Ele te deixa, pelo contrário, ele te deixa muito claro. Faça isso. Né? Assim, você não vai ser uma dificuldade você identificar o que é para ser feito. A dificuldade dele realmente é em outros aspectos. É o máximo de argumentação jurídica possível, que é onde ele principalmente pontua. Tá bom?
Então, a gente já entendeu quais foram os dois pedidos, né? O reconhecimento e a indenização. Beleza, Ângela, pode prosseguir. De acordo com a petição inicial, a mãe de Renata, Mariana e Carlos eram namorados na época em que ela engravidou dele. Ao saber da gravidez, Carlos desapareceu imediatamente, tendo apenas informado a Mariana que não se sentia preparado para ser pai. Durante a gravidez de Renata, Mariana se casou com Maurício, que registrou Renata como sua filha. Na exordial, Renata informou ter sido criada por Mariana e Maurício, que ficaram casados por 12 anos, até o falecimento de Maurício. Meses após o ocorrido, Renata e sua mãe tiveram conhecimento do paradeiro de Carlos. Assim, para comprovar suas alegações, Renata realizou a juntada de prova documental e requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar fatos referentes às circunstâncias e à gravidade do dano moral sofrido, bem como a produção de prova pericial consubstanciada em exame de DNA para comprovar a relação de paternidade. Obrigado, Ângela. Então, novamente, tá vendo? Primeiro parágrafo, ou primeira parte, só tinham dois personagens, né? Renata e Carlos. Agora já apareceram outros personagens. Mariana, Maurício. Tudo isso a gente marcando, identificando e sabendo quem é quem. O texto está muito claro. Vocês estão vendo assim que ele não está deixando muitas dúvidas a respeito do que aconteceu e isso é muito bom para você poder elaborar uma resposta com segurança, né, Ana? É muito interessante, assim, para quem já tem um olhar mais apurado, por exemplo, até o falecimento de Maurício. Meses após o ocorrido, Renata e sua mãe tiveram conhecimento do paradeiro de Carlos. Esse é um ponto fundamental, não é algo que a peça trabalhou, que quis abordar, mas para a discussão sobre prescrição. Vejam só, essa ação foi ajuizada muito tempo depois, né? Se ele tivesse trabalhado um pouco com datas, você poderia até ficar um pouco tendencioso como uma questão a ser apreciada. É uma questão muito relevante a questão da prescrição, sabe? Recorrentemente, Tainara, aparece em peça, aparece em parecer, enfim. Pode ser uma questão, inclusive, que, assim, não seria algo que eles deixariam... É porque também, se colocar uma prescrição logo de cara, para a sentença, se fosse para acolher, ia ser só isso, basicamente acabou, né? Aí perde a graça para o examinador, porque ele vai ter muita coisa. Mas, em regra, quando aparece em sentença, é porque é para afastar, entendeu? Ou então, quando é em sentença, já puxando um pouquinho para a sentença também, né? Acho que a gente só tem a ganhar fazendo esse intertexto. Você pode reconhecer que está prescrita um dos pedidos, mas outro pedido não, entendeu? Mas, assim, sempre tem um olhar muito apurado para a prescrição. Em razão da questão da vedação da decisão de surpresa, nesse caso aqui, por exemplo, se fosse para a gente reconhecer a prescrição, a gente poderia arguir, se fosse o caso, né? Poderia arguir no parecer, Ângela, e pedir para intimar as partes para se manifestar sobre isso. A gente defende e pediria como uma diligência, né? Oi, Ian. Mas nesse caso daí, investigação de paternidade é imprescritível, né? A investigação de paternidade. Os danos morais, não. Entendeu? Entendi. Os danos morais, não. Eu trouxe como um plus lá no final sobre isso e vou mostrar para vocês. Mas a questão dos danos morais, não. Tá? Assim, a investigação em si, por ser uma ação declaratória, não prescreve. Os efeitos, os reflexos patrimoniais do reconhecimento da paternidade são prescritíveis. Eu acho até que a gente já trabalhou questão sobre isso também. Assim, não sei se eu já resolvi. Não? Tá. Trazer depois, então, alguma coisa sobre isso, que é bom. Certo. Então, aqui as alegações de Renata, tudo que ela pediu. Beleza. Vamos continuar a leitura. Ângela, pode prosseguir. A ação foi distribuída
para a primeira vara civil da comarca X do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Devidamente citado na ação, Carlos, em sua breve defesa, alegou que Renata era filha de Maurício, conforme comprovado pelo registro de nascimento, e que, portanto, os pedidos deveriam ser julgados improcedentes, embora tenha reconhecido que teve uma relação estável de namoro com Mariana quando ela engravidou. Carlos informou que se recusaria a realizar exame de DNA, sob o argumento de que o ordenamento brasileiro proíbe a dupla filiação e a autora não tomou nenhuma medida para desconstituir ou anular sua filiação socioafetiva. Maravilhoso. Delimitou muito bem a controvérsia, né? Já está muito delimitado assim, quais são os pontos controvertidos, o que é que eles vão discutir. Toda vez que tiver, assim, a gente tem sempre que buscar. Eu estou olhando aqui com olhar de MP, de parecerista, mas também vou sempre puxar um tanto, às vezes, para esse aspecto de sentença, né? Para olhar do magistrado também. Porque é nesse embate entre, Tainara, o que o autor alega e o que o réu contesta, que a gente começa a delimitar, por exemplo, André, de fato, quais são as questões controvertidas? O que é controverso aqui? O que é que está controvertido? O que é que eu preciso... Como é que eu vou aplicar o ônus da prova, que a gente trabalhou tão bem, né, naquela rodada discursiva, a gente fez a questão de ônus da prova, né, delimitou muito bem vários aspectos de ônus da prova, mas esse olhar para a sentença é fundamental, sabe, Vanessa? É a partir disso que você consegue fundamentar e desenvolver bem uma sentença civil, né? Certo. E criminal também, porque as duas exigem essa análise dos fatos. Fundamental, outro ponto relevantíssimo, é o juízo a quem está sendo dirigido a peça, ou a ação. Onde é que a ação está tramitando? Isso é muito importante. Você sublinha, anota, destaca isso também, porque isso faz parte do seu endereçamento. Eu já vi casos de banca própria, bancas mais rígidas, de zerar a prova inteira porque endereçou errado. Eu acho assim, que foge totalmente à razoabilidade, sabe? Mas a banca própria, assim, como ela tem discricionariedade, eles levam muito para aquele aspecto de... eles levam muito para aquele aspecto de... Se fosse a vida real, né? Assim, se fosse a vida real, o endereçamento é errado, está no processo certo do PJE, pelo amor de Deus, releva isso, instrumentalidade das fórmulas, sabe? Um erro formal, um erro material, na realidade, né? Mas a gente não quer quebrar a cabeça ou perder tempo depois com medo porque fez endereçamento errado, ou então ter que entrar com procedimento CNPq, CNJ, entrar com recurso, entrar com ação judicial, por conta disso, né? Então a gente não dá brecha. O juízo que ele escrever aqui, você vai endereçar para ele, especialmente para esse juízo, sabe? É com marca X? É com marca X. Não é com marca Y, não inove, não faço nada disso. Mas é sempre muito importante e o endereçamento é fundamental porque não existe uma peça que você não precisa endereçar, né? Toda peça você vai precisar endereçar. Isso é muito relevante. Certo. Então, a gente já leu aqui a história, como foi que Carlos se defendeu, o que foi que ele disse. Ele não negou envolvimento, né? Em momento algum ele falou, ó, eu nunca me relacionei com Mariana. Não, pelo contrário, ele disse que realmente teve uma relação estável com ela, e justamente no período que ela estava, em que ela engravidou. E aí, o principal ponto de discussão jurídico é dupla filiação. Filiação afetiva é possível, não? Como é que como é que isso se desenvolve? Vanessa, pode prosseguir a leitura? Após o devido trâmite processual, o magistrado prolatou decisão interlocutória com julgamento antecipado parcial de mérito, tendo julgado procedente o pedido de reconhecimento de paternidade, com todos os efeitos jurídicos daí decorrentes, e postergou o exame do dano moral em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento
para a produção de prova oral para obter elementos necessários à valoração do dano moral decorrente do abandono. Dessa decisão foram intimadas as partes e o Ministério Público, não tendo sido interposto recurso no prazo legal. Maravilha. Vários aspectos também importantes para a gente aí observando, né? Teve o trâmite processual regular, não teve nenhuma intercorrência nesse trâmite. O magistrado prolator, decisão interlocutória com julgamento antecipado parcial de mérito. Se você não lembra, não está muito fresco na cabeça, na mesma hora que assim que identifica isso, vai marcando, já tem que procurar no CPC também a disciplina sobre o julgamento antecipado parcial de mérito, sabe? Não é assim, Ana, a gente tem que entender que quando vocês vão ver agora a peça, agora não, daqui a pouco, né? Vocês vão ver a peça resolvida e vocês vão ficar, nossa, mas como é que esse candidato lembrou disso tudo e fez tudo isso? Não, não lembra. É assim, a gente vai pegando, Ivana, os gatilhos que o próprio enunciado dá e vai utilizando eles como elemento, né, de busca ativa no Vaidmeecum para identificando e uma coisa acaba puxando e lembrando a outra. E aí ele julgou procedente, julgou apenas um pedido procedente, que foi o reconhecimento de paternidade, certo? E a questão do dano moral, ele designou a audiência de instrução e julgamento. Obrigado, André. Certo. Porque ele disse que era preciso mais elementos para valorar essa questão do dano moral. Maravilha. E aí, dessa decisão foi intimado todo mundo regularmente e não foi interposto recurso. Na interposição de recurso, galera, a gente já meio que fez algumas coisas sobre isso. Preclusão, coisa julgada, já vem tudo isso à mente, né? E a gente vai procurando os artigos desses institutos no CPC. Com a prática, a gente até começa a lembrar de alguns. Do contrário, usa o índice. Usa o índice, procura rapidinho e já vai anotando e riscando. Que artigo é que está a coisa julgada? Que artigo é que está o julgamento antecipado parcial de mérito? E aí você vai escrevendo artigo tal do CPC, vai fazendo essas breves remissões. É muito importante isso para agilizar. E assim, para você não esquecer de nada. A primeira leitura, quando você já vai fazendo, não é uma leitura que você vai estruturar de cara nada, mas você já vai, todas as ideias, todos os insights que você for tendo, vai colocando no papel. Tá bom, Vanessa? Beleza. Vanessa, pode continuar. Ian, eu queria te fazer uma pergunta só. Ele reconheceu a paternidade sem fazer o exame de DNA? Uhum. É isso, né? Sem fazer o exame de Baseado no DNA. fato dele ter Isso. Baseado no fato dele ter reconhecido que teve uma relação com a moça, mas ter se negado a fazer o exame. Exatamente. Aquela presunção relativa, né? Exatamente. No mérito, a gente vai já ver isso aí, mas essa presunção relativa bem mesmo. Tá. Porque lembra, de fato, não gera presunção absoluta. Não fez o exame, não gera presunção absoluta, gera presunção relativa. Eu tenho que cotejar com o quê? Com os outros elementos. Quais foram os outros elementos? Ele reconheceu que estava com ela no período da relação, quando ela engravidou, né? Tudo isso acaba com a substância fortalecendo, né? Se ele tivesse alegado, por exemplo, que nunca se envolveu com ela, que nem sabe quem é ela, e tem se negado a fazer o exame, acho que essa presunção relativa estaria ainda mais fraca. Mas em razão Sim, também influencia. A gente vai ver artigos sobre isso também. Beleza. Tá bom, entendi. Vamos lá, iniciar. Continua. Tá. Posteriormente, e antes da realização da audiência de instrução e julgamento, Carlos peticionou em juízo requerendo, número 1, a nulidade do processo em razão da falta de manifestação do Ministério Público, tendo sido demonstrado que, embora tenha sido intimado, o membro do Ministério Público não se manifestou nos autos antes da referida decisão interlocutória. Certo. Número 2. A revogação, a reconsideração ou a desconstituição da decisão que reconheceu a paternidade, porque, como fora já alegado na contestação,
O ordenamento brasileiro proíbe a dupla filiação e a autora nem sequer tomou medida para desconstituir a paternidade de Maurício. Certo. Vejam só, o SESC é pai, gente. Ele já está basicamente entregando tudo que ele quer que você trabalhe, tudo que você quer que aborde, né? Ó, a nulidade do processo em razão da falta de intimação do Ministério Público. Pronto, isso aqui é um primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. A revogação, a reconsideração, a desconstituição da decisão. É possível isso? E no mérito, o motivo, é outro ponto, né? O ordenamento jurídico brasileiro proíbe a dupla filiação? Três pontos aqui que a gente já tem que trabalhar, certo? Vamos prosseguir, Vanessa. O esclarecimento de que, na hipótese de rejeição do pedido anterior, subsidiariamente, o reconhecimento não poderia ter efeitos sucessórios, até em razão da ausência de outros herdeiros de Carlos no processo, que não poderiam ser prejudicados pela decisão judicial. Certo. Pode prosseguir. Número 4. A não realização da audiência de instrução e julgamento quanto ao pedido de danos morais por abandono material e ou afetivo, em razão da impossibilidade jurídica deste pedido, devendo assim ser prolatada, segundo seu entendimento, sentença terminativa quanto a esse ponto. Beleza. Então, no ponto 3, ele está pedindo esclarecimento sobre os efeitos sucessórios que esse reconhecimento dessa decisão pode acarretar. Na prova original, Tainara, teve um erro material. No lugar de Carlos, saiu Maurício. Aí eles até anularam esse ponto na prova, só que aqui eu já corrigi. Eu deixei certinho para vocês como é que era para ser mesmo. Né? Era para ser Carlos, herdeiro de Carlos. Esse ponto é assim, ó. Carlos é o pai, né? Que está vivo. O que Carlos está alegando, Ângela, é isso. Esse pedido, o pedido de reconhecimento da paternidade nesse processo demanda que se chame para o feito os meus outros herdeiros, meus outros filhos, para que eles possam também integrar ali, porque eles têm interesse, porque eles são potenciais herdeiros. Eles são herdeiros, né? Eles são herdeiros quando eu vier a falecer. É essa a discussão que ele quer trazer para os autos. Se é preciso essa discussão ou não no processo que reconhece paternidade. Se advogado né? Atira para tudo quanto é lado. Mas, no último ponto, a não realização da audiência de instrução e julgamento. E aí ele fundamenta, né? Impossibilidade jurídica do pedido e ele pede uma sentença terminativa. O que é uma sentença terminativa? Ângela, não estou te ouvindo. Sentença sem julgamento do mérito. Maravilha. E o inverso de sentença terminativa é o quê? Definitiva. Perfeito, perfeito. É caso de sentença terminativa? Realmente esse pedido é impossível? Vamos apreciar, vamos analisar já já. Último ponto, né? Pode concluir, Vanessa, a leitura. Em razão das alegações realizadas por Carlos, e após manifestação da parte autora, que apenas requereu o prosseguimento do feito, o magistrado determinou a intimação do Ministério Público na forma do artigo 179, inciso 1 do CPC. Na condição de... Continua? Continua. Na condição de promotor de justiça, elabora a peça judicial cabível, enfrentando, em observância ao princípio da eventualidade, todos os aspectos de direito material e processual pertinentes aos requerimentos e alegações trazidas pelo réu. Dispense o relatório, não crie fatos novos e fundamente sua resposta, sempre que necessário, na legislação e na jurisprudência do STJ e do STF. Obrigado, Vanessa. Comando da questão, a leitura do comando, né, é crucial para um bom desenvolvimento da resposta. A autora apenas requer prosseguimento do feito, então a autora nada diz, basicamente, sobre os pedidos que Carlos fez, beleza. E a magistrado determina a intimação do Ministério Público na forma do 1791 do CPC. Abre o 1791 do CPC, né, e confere o que está dizendo lá. Então, ele pede para elaborar a peça judicial cabível. Olha, ele já até deu a fundamentação 1791 do CPC, não tem dúvida de que é um parecer. Deixou muito claro que é um parecer, né? Beleza.
todos os aspectos de direito. Então, ele quer direito material e direito processual. Tudo relativo a direito, ele quer que você enfrente e analise na peça, tá, Vanessa? Aí chega na parte em que vários sorrisos se abrem, né, Ana? Dispense o relatório. Gente, nem sempre dispensar relatório é algo totalmente assim. Vamos lá, deixa eu pontuar aqui com vocês. É uma prova que eu tenho pouco tempo para muita coisa para ser feita. Quando vem dispensar relatório, ótimo, que aí eu realmente economizo, poupo linha e tal. Mas, havendo tempo, veja só, ter o relatório, Tainara, muito é bom. Por quê? Porque você vai ganhar ponto de graça. O relatório é a única coisa que você não vai errar, né? Se você não souber resumir o que foi que você leu, claro que você sabe e consegue. Então, assim, tirem muito, Ana, da cabeça isso de que fazer relatório é ruim. Não, fazer relatório não é ruim. Fazer relatório é bom. Eu até recomendo, sempre que você se vê numa prova de segunda fase, muitas vezes os cursinhos ficam suprimindo nas propostas, né? Relatório e tal. Mas é muito bom você treinar dos dois, treinar das duas formas, fazendo relatório e sem fazer relatório. Quando você estiver realmente treinando peça, para você ir se habituando, como é que faz, como é que executa, é válido, tá? Não é legal chegar numa prova, ainda mais de sentença. Chegar numa prova de sentença sem nunca ter feito relatório, é pesado, viu? E é diferente, para quem aí já trabalha em assessoria de magistrado, é diferente fazer relatório para ação de real e fazer relatório para prova. Então tem que treinar realmente nessa situação de prova. Dica para quem faz sentença também. Essa de não crie fatos novos, nem precisava ter, né? Mas ele sempre alerta e pede para você fundamentar na legislação e na jurisprudência. Um relatório para a prova, Ana, eu não tenho esse material pronto, mas assim, em síntese, eu vou trabalhar no relatório aqui, eu vou mostrar como é que faz, não tem um relatório pronto aqui, separei, eu posso ver se eu encontro depois um para vocês, mas a ideia, quando eu falo que é diferente, é só porque você não vai entrar em riqueza de detalhes como você entra até porque são mais dados que você tem quando você está fazendo na vida real, né, entre aspas. Você vai sempre citar o ID, as folhas, a página, você vai fazer referência aos anexos, aos documentos que tem, a cada um dos documentos. E aqui, basicamente, o relatório, ele é até bom, porque é como se fosse um resumo, né, dos principais pontos controvertidos. O relatório tem que servir para isso, para você conseguir delimitar os pontos controvertidos. Por isso exige um tanto de objetividade. Maravilha. Vamos lá, então. Alguma dúvida até agora? Ficou claro? Gostaram do enunciado? Vocês viram que é enunciado tranquilo, né? Enunciado bem claro, sem muita confusão. Alguns nomes uns nomes fáceis também, né? Mas todas essas dicas são muito valiosas. Parecem coisas simples, mas você ir riscando, ir conversando, ir dialogando com o enunciado é a primeira grande dica que eu passo para vocês. Meus caros, a gente começa agora, antes de entrar na estrutura, eu prometi que ia falar um pouquinho sobre a própria função de parecerista, de emitir parecer, de fiscal da ordem jurídica. Como vocês sabem, no âmbito civil, porque no âmbito criminal, o Ministério Público, todo mundo já sabe, é o grande cara, o Ministério Público. Mas no âmbito civil, ele tem uma relevante função também. Ele pode ser órgão agente, ou seja, ele pode ser aquele que provoca, que é o autor da ação. Inclusive, nesse caso, o Ministério Público poderia ser autor da ação? Poderia também, né? Poderia. Esse é o próprio caso que o Ministério Público poderia ser autor da ação. Mas ele pode ainda atuar na diversidade de feitos como interveniente, como fiscal da ordem jurídica. Essa expressão ordem jurídica, o fiscal da ordem jurídica, é um tanto ampla, sabe, Vanessa? Mas tem que ser lida em cotejamento com o que está disposto no 127, 129, o que está disposto na Constituição, da finalidade institucional do Ministério Público, ou seja, é fiscal da ordem jurídica, mas de forma precípua. A defesa de interesse social, individual disponível, difuso e coletivo. Né? Então, com base nisso, norteia.
Nesse nosso caso específico, além de se tratar de um direito individual indisponível, a questão do reconhecimento de paternidade, e aí tem até um aspecto relevante, né? Por exemplo, Ângela, você podia se questionar, nossa, mas o Ministério Público precisa aparecer sobre o aspecto do dano moral? Porque o dano moral é um aspecto patrimonial, né? Um aspecto patrimonial, e patrimônio, em regra, Vanessa, é o quê? Disponível. Mas até mesmo o individual, lembra, se tratar é um direito homogêneo, tem um relevante valor social nesse aspecto específico, porque está relacionado com a dignidade humana do filho, que discute esse abandono afetivo, né? E, além disso, é de menor, adolescente, né? É de adolescente. Então, tá tudo no âmbito, até pelo próprio ECA, tá no âmbito de tutela do Ministério Público. Ângela, o Ministério Público tem sim que aparecer sobre tudo. E especialmente em prova, outra dica, André, especialmente em prova de institucional. Assim, magistratura a gente sabe, que em sentença tem que enfrentar tudo. O juiz não pode deixar de decidir, né? É verdade, não lhe que. No Ministério Público, em se tratando de peça, de parecer especificamente, a gente fala de tudo, tá? A gente não vai entrar nessa de, não vou falar. Não, a gente trata de tudo que vier denunciado, a gente aborda, não entra nessa discussão. E isso é muito mais assim, provável de vir sendo discutido, se vier a ser discutido, não questão discursiva, não questão que o tema seja isso, tá? Então, tá, o Ministério Público pode ser tanto agente quanto interveniente. E o próprio CPC traz isso muito claro. Ele pode ser tanto... não atualizou o slide para vocês na tela. Por que não... tá, atualizou agora. Está um pouco de delay. Ele pode ser tanto parte processual, 177 CPC, como fiscal da ordem jurídica, 178. Tudo isso a gente vai abrindo o Código de Processo Civil e vai lendo. O Ministério Público exercerá o direito de ação. Quem exerce direito de ação, Ana, é o quê? Parte autora. E 178, que foi justamente a questão o que fundamentou a intervenção do Ministério Público nesse caso. Interesse público, social, tem interesse incapaz também, para no prazo de 30 dias intervir como fiscal da ordem jurídica. Tá aí essa fundamentação. Ivana me pergunta, Ian, mas qual a importância de toda essa introdução? É só porque sempre que você vai fundamentar ou iniciar a escrita e a elaboração de qualquer peça, Ivana, você vai ter que fundamentar por que é que você está agindo, ou o que é que te legitima a estar ali no processo, naquele momento. Né? E imagina só, se você vai fazer uma petição inicial, aí você vai dizer quais são... dizer os artigos que norteiam, de maneira geral, o seu direito. Se for mandado de segurança, tem que recorrer à lei de mandado de segurança e fazer essas citações, essas remissões. Se é ação ordinária, você vai trazendo isso também. Se você vai apresentar contestação, em que parte o CPC está falando de contestação? Em que parte é que delimita? Você traz essa fundamentação. No parecer, a mesma coisa. Você vai ter como recurso, você traz a fundamentação legal do recurso, indica quais são os artigos, incisos, relacionados àquilo que justifica você a estar em juízo. É uma coisa que a gente tem que ter, é um aspecto que a gente tem muita atenção. Por isso que eu fiz essa breve introdução, só para lembrar que a gente vai ter que citar o 178 quando for iniciar a nossa peça. Beleza? De uma maneira ou de outra, seja como parte, ou seja como fiscal da ordem jurídica, Tainara, o Ministério Público ele vai se nortear por sua missão, sua função constitucional, esculpida lá no 127 da Constituição, que o Código de Processo Civil repetiu. Para que o Ministério Público serve? É uma instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, ele serve para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais disponíveis. CPC repetiu. Ian, então na prova, eu cito o CPC ou cito a Constituição? E aí vem a primeira máxima de prova discursiva, Ângela. O que abunda não prejudica, ainda mais em se tratando de remissão. Remissão, você gasta muito pouco espaço para fazer uma remissão, sabe? Então você cita
tudo. Cita a Constituição, cita o Código de Processo Civil. A gente peca pelo excesso, sabe? Em remissão, a gente pode pecar pelo excesso. Beleza? Por que a gente tem que pecar pelo excesso? Até porque você está com o código, você está com o vade-mecum durante a prova. Por estar com o vade-mecum durante a prova, o examinador espera que você utilize esse vade-mecum, que você faça as remissões e a boa utilização dele, mostrando quais são os artigos e que você sabe manusear, localizar, enfim. Beleza? E aqui nós chegamos a um ponto de controvérsia que toda essa conversa eu queria encaminhar para essa discussão específica. É o seguinte, Tainara. É o interesse da... Como é o nome da criança? É a Mariana? A Mariana é a mãe? Renata é a criança. Renata é a criança, né? Pronto. O Ministério Público está intervindo, o MP foi chamado a intervir por conta do interesse de Renata. É Renata que está justificando a intervenção do Ministério Público aqui nesse processo. Aí surge uma grande questão. O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, Vanessa, ele está vinculado à parte que ensejou a sua manifestação, a sua intervenção? A Ângela já disse que não, já antecipou, já concluiu que não. O que eu quero saber com isso, Ana, é bem simples. É só o seguinte, o Ministério Público, nesse caso, se ele reconhecesse alguma questão que fosse desfavorável à Renata, ele poderia fazer constar no parecer? Né, André? É isso que eu quero saber. Existem duas correntes doutrinárias. Uma pelo posicionamento que é vinculado à parte que ensejou a sua atuação. E aqui, o autor escreve: não se admite a possibilidade de o curador de incapazes, para se referir ao Ministério Público, tecer argumento em favor da parte capaz, procurar provas para favorecê-la, ou até desenvolver raciocínio jurídico no sentido de que os fatos efetivamente demonstrados se subsumem a uma norma que a favorece, né? Então, existe uma corrente da doutrina do Ministério Público que defende que é vinculada, a situação é vinculada. E tem outros autores que defendem isso também. Eles até colocam, se não tem nada a acrescentar em favor do incapaz, dê apenas o ciente. Diz que está regular o processo e deixa a própria sorte, não fale nada, se omita, né? Porque senão você não vai estar protegendo o incapaz e cuidando dos seus interesses. Enfim, esse pensamento é uma corrente um tanto forte. Mas existe outro posicionamento, Tainara, que é no sentido de que é livre. O Ministério Público possui liberdade na sua atuação como custos legis, no que se refere ao mérito do processo, podendo se manifestar de forma contrária à pretensão da parte que ensejou a sua intervenção no processo, havendo limitação apenas ao seu interesse recursal. Olha o que é que ele fala aqui. Em uma ação ajuizada por incapaz, pode o Ministério Público manifestar-se contrariamente à pretensão veiculada na petição inicial. Entretanto, se o pedido for julgado procedente, não poderá recorrer por ausência de interesse recursal. É interessante esse caso, né? É interessante como ele quis delimitar aqui. O Ministério Público é livre para se manifestar de forma desfavorável, mas ele não teria interesse recursal se ele tiver atuado apenas como custos legis. Porque o interesse de provocar estaria, sim, vinculado. Um caso a ser discutido, aqui é o que a doutrina traz. Mas, assim, para a gente não quebrar muita cabeça com isso, a jurisprudência, em razão da garantia da independência funcional, e a independência funcional, Ana, diz respeito justamente à atuação do Ministério Público no seu aspecto finalístico, na sua função própria de CMP, de suas ações, né? Não estou falando de organicamente, de estrutural, não. É o Ministério Público fazendo processo, fazendo manifestação, abrindo inquérito, né? Ângela, pode falar. Ian, fiquei com uma dúvida. Não sei se estou fazendo uma confusão aqui na minha cabeça, mas assim, no ECA, diz sempre que tiver interesse de menor, obrigatoriamente o MP tem que atuar como custos legis se ele não for parte, tá? Não obstante, seja uma ação que esteja sendo
movida no juízo civil, por ser incapaz aqui a criança, por ser menor, aqui também o Ministério Público obrigatoriamente tem que atuar? Sim, tem que atuar. Então, aí, nesse caso, por exemplo, nessa teoria, independente de quem, o juiz tinha que ter intimado o MP. Aí, nesse caso, ele não teria uma parte ou outra, não é? Justamente quando colocam que o Ministério Público é fiscal da ordem jurídica, quer muito se defender isso, sabe, Ângela? A parte do Ministério Público, na realidade, é a ordem jurídica. Então, Uhum. o que o direito revelar é que ele tem que defender. Essa é a corrente mais forte hoje em dia. Tanto, por Inclusive, exemplo, no criminal, mesmo se ele saiba que o réu não é culpado, ele não vai lá acusar porque ele é o órgão acusador, ele tem que ir lá e sim, pedir não vai. absolvição, Sim, não é? exatamente. Está corretíssimo. É porque essa atuação dele tem que ser norteada nos princípios constitucionais, né? Assim, ele não pode ir contra, ele tem que defender o regime democrático, e defender o regime democrático envolve defender tudo isso, defender o que é o direito, de fato. Mas, e ainda mais lá no penal, e o Mário vai saber bem mais do que eu, que a gente está tratando de liberdade, né? A gente está tratando de liberdade, algo que é tão caro. A discussão, Ângela, quando vem possível, é porque em diversos aspectos a gente acaba recaindo apenas no aspecto patrimonial, sabe? Quando se limita a algo unicamente patrimonial. Aí tem sempre que analisar se há um relevante valor nesse patrimônio ou não. E esse relevante valor é muito relacionado ao que deu causa, né? A essa discussão de patrimônio, e não especificamente numerário em si. Por exemplo, pode haver relevante valor numa ação apenas de, sei lá, 2, 3 mil reais, e não haver numa milionária, a depender do que for. Ou seja, essa análise do relevante valor jamais é uma análise objetiva, é uma análise subjetiva, né, que leva outras coisas em parâmetro. Ô, Ian, nesse Tá? caso, alguém perguntou se não haveria nulidade relativa do MP. O ECA fala quando o MP tem que atuar como custos legis e ele não atua, a nulidade seria absoluta. O ECA diz isso, né? Mas só que o ECA fala um pouco mais. O que é que o ECA fala também? Que o próprio Ministério Público tem que ser intimado, havendo o reconhecimento disso, e depois ele vai dizer se há ou não essa nulidade, a depender se o menor foi prejudicado ou não. Então, se não tiver havido prejuízo, não há nulidade a ser declarada, que é o que a gente vai reconhecer nesse caso. Já, já. Por quê? O Ministério Público foi intimado, e existe primeiro essa discussão, né? O Ministério Público basta que ele seja intimado, ele não é obrigado a se manifestar. O processo civil fala muito isso, pelo CPC, basta que o Ministério Público seja intimado. Exatamente, Vanessa. O CPC fala isso, basta que ele seja intimado, e aí se ele tivesse intimado e não se manifestar, tá certo, tá ok. Mas a questão do prejuízo, a gente tem que cotejar. O BMP falar do prejuízo. Ana, a gente vai ver já na hora que chegar na argumentação. Eu, salvo engano, no CPC de certeza. E no ECA também. Eu acho que está nos dois, mas a gente confere isso já já. Tá bom? Maravilha. Então, prevalece a liberdade. E aí eu trouxe um julgado para vocês. 2011, antigo, mas esse entendimento prevalece no STJ. A falta de intervenção enseja nulidade, mas a intervenção e a opinião em desfavor do incapaz é plenamente válida. Intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, liberdade da manifestação. Beleza? Ficou um julgado bem claro aí, que foi um caso desses, em que o Ministério Público se manifestou e se manifestou de forma desfavorável ao interesse do incapaz. Mas aí o STJ reconheceu que era válida, que não havia nulidade por conta dessa manifestação dessa forma. Beleza? Esse material todo eu vou mandar para vocês podem conferir depois em mim com calma. Então, no frigir dos ovos, Ian, se eu ficar com essa dúvida, você está me falando tudo isso, é para eu ficar mais confusa ou para eu ficar mais tranquila? Não é para ficar tranquila, não é para ficar confusa, não. E a tranquilidade que eu quero que você tenha, Ângela, é simples.
É seguindo a jurisprudência dos tribunais superiores. A melhor coisa que você pode fazer é seguir a jurisprudência, ainda mais se tratando de parecer, sabe? Segue a jurisprudência porque até porque o CNMP e o CNJ, nas resoluções deles, que relativam ao concurso público, eles se limitam, ou eu disse que o padrão tem que ser sempre considerado na jurisprudência dominante. É bem capaz do professor Mário ter falado, ter dito que vocês têm que defender muita atuação institucional e trabalhar com doutrina minoritária, porque, em regra, na defensoria pública, em prova de defensoria pública, de fato, isso ocorre. E na defensoria pública a gente não tem uma lei uniforme, não tem uma resolução uniforme como tem no MP e CNMP, que fica falando tendencioso para a jurisprudência dominante, sabe? Assim, ou se houver uma distinção ou uma controvérsia no âmbito da própria jurisprudência doutrinária, um outro conselho, porque isso pode, em prova discursiva, pode, em peça, você expõe os dois, mostra para o examinador que você põe os dois, sabe os dois, sabe qual é o majoritário, mas ainda assim você meio que se posiciona, se for peça. Se a questão pedir, em caso discursiva, e se for peça, porque em peça você tem que chegar na conclusão, né? Você não pode só expor, você não tem que fazer um pedido, não tem que chegar na conclusão, na peça. Então, necessariamente, tem que passar por sua opinião. Beleza? Maravilha. Então, a gente segue o tribunal, a jurisprudência do tribunal dominante, dos tribunais superiores, a respeito da questão meritória. Ficou tranquilo? Até aqui, ok? Meus caros, vamos falar, então, agora especificamente de parecer. A gente já entendeu como é que o Ministério Público deve funcionar, que ele é livre para se manifestar, entendeu por que ele atua como parecerista. E aí, um parecer, ele é muito simples, ele tem 3 partes essenciais: o relatório, fundamentação e conclusão, certo? Parece muito até mesmo com a estrutura de uma sentença, né? Relatório, fundamentação e dispositivo. No relatório, como a Ana perguntou, devem ser narrados de forma bem breve os principais fatos e fundamentos jurídicos, a partir dos quais você vai poder fixar quais são os pontos controvertidos, tanto de questões processuais, preliminares, quanto de mérito. E é justamente sobre eles que você vai se manifestar na fundamentação, Ivana. Por isso que eu falo que o relatório é muito importante para esse aspecto, né? Para você já saber o que é que você vai tratar. O relatório dispensado, se a questão expressamente disser que vai ser dispensado. Tá bom? Beleza. Na segunda parte, isto é, na fundamentação, a gente vai analisar toda a matéria jurídica da causa, à luz da legislação e da jurisprudência aplicável. Como eu disse para vocês, a fundamentação se aproxima muito de uma fundamentação de uma sentença. A diferença, Vanessa, o Ministério Público vai emitir um juízo de valor, vai se manifestar, vai utilizando uma expressão que eu não gosto muito, opinar. Eu sempre prefiro se manifestar do que opinar. Mas opinar não é errado, tá? Acho que é só uma questão de ego mesmo, mas opinar não é errado. Porque ficam falando, o Ministério Público é palpiteiro, só dá palpite. Não, ele se manifesta, né? Eu prefiro mais esse termo mais técnico de se manifestar. Até que toda vez que eu faço relatório, enfim, eu sempre boto, o Ministério se manifestou e não opinou. Mas não está errado, não está errado. Certo. Reforço todas as questões preliminares e de mérito. E se for um parecer, Vanessa, vamos supor aqui que lá no início a gente estava tratando, de fato, o enunciado trouxe uma questão de prescrição, entendeu? E aí, então, se está claro que está prescrito, eu posso falar só sobre a preliminar de prescrição e não falar sobre o mérito? Jamais, André. É parecer. O chefe está tratando como parecer. E no parecer você não está decidindo. Nada te garante que o magistrado vai acolher aquela manifestação. Então, você fala sobre essa questão, mas ainda assim, você... e ainda, no caso de não ser acolhida essa pretensão ou essa preliminar, no mérito, aí você se manifesta também pelo mérito, tá? Isso não ocorre em peça de sentença, né? Porque em sentença você é o juiz, se você acolher, você está extinguindo, acabou, tem que você entrar no mérito se você ficou na preliminar. Mas no parecer, não. Outra grande distinção também.
Se aparecer uma questão que prejudica o mérito, ainda assim você analisa o mérito, porque você está apenas dando parecer. Ficou claro? Tranquilo? Maravilha. E na conclusão, você vai dizer claramente se você está acolhendo ou rejeitando as preliminares, como é que você entende que o magistrado deve agir e como devem ser julgados os pedidos autorais. É como se fosse, André, o dispositivo da sentença, mas na forma de manifestação e não de julgamento. Beleza? Vamos, então, destrinchar agora o caso concreto. Todo mundo compreendeu tudo até aqui? De boa? Ótimo. Vamos lá, então. Pessoal, primeira coisa, fazer o esqueleto da peça. Não dá, Tainara, para você escrever toda a peça e depois passar a peça ali. Mas no mínimo esqueleto, você faz. Eu já estou trazendo o esqueleto de um parecer. Um endereçamento, um parágrafo de abertura, que é quando você se identifica como Ministério Público e justifica essa intervenção, relatório, fundamentação preliminares, fundamentação mérito, conclusão e fechamento. Não tem um parecer que fuja disso. Em regra, você escreve tudo isso e já começa a puxar algumas setinhas, botando artigos ou botando pontos que você sabe que você tem que abordar. Mas isso é realmente assim como se fosse uma tempestade de ideias, sabe? Faz isso de forma breve, só para você não esquecer de nada. Esse é o esqueleto de um parecer. Não tem assim como fugir desse esqueleto. Alguma dúvida? Assim, é muito tranquilo, né? Por tudo que eu expus, dá para entender bem que a estrutura de um parecer é essa. Ou alguém tem alguma dúvida, quer pontuar alguma coisa? Perguntar se tem algum parecer que traga algo a mais. Não vejo para onde fugir. É algo bem bacana da gente fazer, né? Os pontos, criam lá vários pontos de sentença, vários pontos de não sei o quê. Pois aqui são os 7 pontos do relato do parecer. Pronto, cunhei agora. Já solto de um método também, 7 pontos do parecer. É isso, não foge disso. Tá bom, Ana? E a gente vai agora trabalhar toda essa estrutura do parecer, nesse caso que a gente leu. Uma pergunta muito comum, Ângela, é se eu preciso dividir em tópicos. É o seguinte, vamos lá. Tem muita essa discussão também em prova de sentença, e sempre se questiona um pouco. Eu divido ou não em tópicos? Em regra geral, eu recomendo, até por questão de espaço, de você não dividir, mas deixar muito claro cada ponto que você está trabalhando. Há muitos que incentivam a dividir, e tem um lado positivo de dividir, porque você facilita o trabalho do corretor. Né? Eu vou expor assim, os benefícios de um e de outro, Tainara. Qual o benefício de dividir em tópicos? Você está demonstrando, facilitando o trabalho do corretor, que ele vai ver, preliminares. Ele está trabalhando aqui dentro das preliminares. Então você estrutura muito bem, e até para eventualmente recorrer, se não tiver nota atribuída, sabe? O corretor vem e no recurso você consegue prover rapidinho, porque você. E até cara crachá ele faz, e às vezes ele deu o nome do seu tópico e já vai lá te atribuir a pontuação daquele tópico, se ele tiver com pressa, enfim, pode acontecer essas coisas. Há vantagem nesse aspecto. Algumas pessoas desestimulam só porque muitas peças não são estruturadas assim e porque também há o efeito reverso. É assim, se você não estruturar em tópicos, você meio que limita, ou deixou claro que você só trabalhou aquilo. Se tiver algo que você trabalhou de forma, entre aspas, misturada, ou de forma conjunta, o corretor pode querer desconsiderar ou ignorar por conta disso. Eu prefiro ficar no meio termo, deixar bem claro o que é que estou fazendo a cada momento, na hora que for escrevendo. E foi o que esse aluno fez. O que esse aluno fez. Vocês vão já ver como ele estruturou bem dessa forma. Não dividiu em tópicos, mas sempre informou em que momento estava do relatório. Tá? Mas isso é legal, dividir em tópicos é legal, porque você mostra que você sabe a estrutura da peça.
Para bancas que sejam criteriosas, com correção de estrutura, isso pode ser muito útil. Primeiro ponto, endereçamento e parágrafo de abertura. Tainara, tá aí? Quer me ajudar a ler? Tainara estava aparecendo, não sei se ainda está. Está podendo? Acho que não. Tô, Ian. Consegue ler? Tá dando pra ouvir? Perfeito. É que a minha internet tá meio ruim, aí eu desliguei a câmera pra ver se melhorava. Tá bom, mas você consegue ler? Consigo. Pois vamos lá, então. Ó, aqui é o endereçamento e parágrafo de abertura da peça do aluno. Pode ler, Tainara. Tá. Excelentíssimo juiz de direito da primeira vara civil da comarca X do estado do Ceará. Autos do processo, número, parecer ministerial. Excelentíssimo juiz, o Ministério Público Estadual do estado do Ceará, apresentado pelo promotor de justiça que este subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante a Vossa Excelência apresentar parecer ministerial com fulcro nos artigos 179, inciso 1 do CPC e artigo 202 e 201, 8. inciso 8, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069 de 90. Relatório dispensado. Maravilha. Tudo certinho aqui. Fez o endereçamento do jeito que estava lá na questão, né? Juiz de direito da primeira vara civil da comarca X do estado do Ceará. Importante colocar essa parte do processo. Deixou claro o que é a peça, deu o nome, né, de parecer ministerial. Você pode usar tanto o MM quanto apenas o juiz. É só um vocativo. Identifica quem é, você sempre fala em nome do órgão, né, do Ministério Público. Ela usou o presentado porque há muita aquela discussão, né? O Ministério Público ele se faz presente por meio dos seus membros. Cada membro não representa, mas se faz de fato, torna presente o órgão. Por isso é muito comum vocês verem essa expressão presentado. Eu acho até mais elegante, mais correta, mais técnica também, você usar o presentado, você vai fazer isso. Mas você pode também só, pelo signatário desta, por meio do signatário desta, que acho que subscreve, enfim, não precisa, pode até fugir, representado ou apresentado, se ficar na dúvida. E traz sempre a fundamentação. Você diz o que você vai apresentar, né, no caso, parecer ministerial, se fosse um recurso, interpor, recurso tal, deixa muito claro o que é e traz a fundamentação. O candidato, fundamentando no CPC e no ECA, eu ainda traria a Constituição e Lei Nacional do Ministério Público, né? Mostrando tudo. Tanto na Constituição quanto na Lei Orgânica do Ministério Público também justifica a minha atuação nessas hipóteses. Mas 9 linhas conseguiu fazer tudo isso. Realmente pouco tempo, pouco espaço, né, se fosse fazer um relatório. Alguma dúvida a respeito do endereçamento, parágrafo de abertura? Conseguiram entender como é simples essa parte? De boa, podemos prosseguir? Tá. Tainara, pode prosseguir. Então, o primeiro ponto, aliás, é a existência e trânsito julgado da decisão interlocutória de mérito, o julgamento antecipado parcial do mérito. Foi um dos primeiros pontos que ele alegou lá na peça, lá na manifestação dele depois do julgamento, né? E aí ela vai rebater, vai tratar agora nessa questão isso. Tainara, vamos lá para a leitura. Inicialmente, procede-se à análise das questões processuais pertinentes à causa. Verifica-se que o réu apresentou petição antes da realização de audiência de instrução e julgamento. Em sua petição, dentre outros pedidos, o réu visa rediscutir a decisão proferida por esse juízo, na qual restou julgado procedente o pedido de reconhecimento de paternidade formulado pela autora. Tal decisão foi proferida em sede de julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do CPC, da qual cabe agravo de instrumento, artigo 356, parágrafo 5º do CPC, no prazo de 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Ocorre que, dessa decisão, foram intimadas as partes e o Ministério Público e não houve interposição de recurso, havendo preclusão temporal e
respectivo trânsito em julgado, artigo 503 do CPC. Dessa forma, tal matéria não pode ser rediscutida. Maravilha, né? Bem redondinho. Isso que eu falei para vocês, vejam na linha 10. Na linha 10 é quando eu falei que ela não, essa questão, essa resposta não dividiu em tópicos, mas foi avisando para o corretor o que está fazendo. Ó, primeiro, vou analisar as preliminares. Não colocou das preliminares, mas falou, inicialmente, vou analisar as questões processuais, questões preliminares, e aí trata delas. Essa é uma estratégia que eu acho muito elegante, muito bonita, que eu gosto, mas é muito questão de estilo também, tá? Mas que é uma estratégia boa, é. Expôs o fato, veja esse parágrafo de 15 a 17. Olha, não, veja a construção inteira dessa resposta, como está muito boa. Períodos curtos. Veja que a maioria dos períodos tem período de uma linha, período de duas, no máximo 3 linhas, não mais do que isso. Frases concisas, ordem direta. A ordem direta você poupa tempo, você poupa espaço e não confunde a cabeça do examinador. A linguagem, quanto mais clara for, melhor. Lembra que é a sua peça e de mais 300 candidatos que eles vão ter que corrigir. Então, ajude o examinador. Ajude ele a te ajudar, sabe? Veja a riqueza desse parágrafo de 15 a 17. Para cada instituto, trouxe a remissão legal. Julgamento antecipado, está no 356. O agravo de instrumento, a previsão de cabimento, está no 356, parágrafo 5º. O prazo de interposição, 1003 de CP. Então, assim, está tudo muito redondinho. É isso que o examinador espera de você. Que você saiba manusear o vade-mecum. Que você saiba realmente trazer as remissões. Remissão adequada é a remissão feita dessa forma. Sem ficar reescrevendo e transcrevendo artigo. Tá? E aí, concluiu. Houve tanto preclusão quanto trânsito em julgado dessa decisão. Então, isso não pode ser mais discutido. No espelho, a respeito desse ponto, o primeiro item do espelho, que é o padrão de resposta do CESP. O julgamento antecipado parcial do mérito é feito por decisão interlocutória, que, por não ter sido objeto de recurso de agravo de instrumento, transitou em julgado. Uma remissão. Ela fez exatamente essa remissão. Tá vendo? Letra B. Não pode ser objeto de considerar revogação porque é a coisa julgada material. Citou o 502. Cadê? Ela citou também o 503, né? Citou o 503, 502. Então, todos os dois devem estar muito próximos do outro sobre a matéria da coisa julgada. Então, sempre trazendo a tese e a fundamentação. Esses dois pontos, ela abordou de forma completa, né? A decisão só pode ser rescindida por meio de ação rescisória, que é competência do tribunal. Aqui ela deixou de pontuar, essa resposta deixou de pontuar um pouco, porque não tratou desse item C. Tá vendo como é um espelho justo, mas um espelho muito completo, Ângela? Assim, um espelho que traz o óbvio, mas também traz aquele complemento. Para você, Ângela, que já fez teste de linhas, acho que você consegue compreender um pouco melhor agora por que a gente pega tanto no pé de algumas ideias. É porque o examinador espera o raciocínio jurídico completo, né? Tá, não é assim, mas seria como? Rescisória, que é competência de tribunal. Então, seria importante fazer constar isso também. Ian, mas é treino isso, porque olha quanto detalhe, né? Muito detalhe. É treino e manuseio do vade-mecum. Porque assim, Ângela, na hora que tu localizasse o artigo do julgamento antecipado, que lá é fácil, uma coisa que você naturalmente ia poder identificar, você já ia ver a questão do agravo de instrumento, do cabimento, você já ia ter a ideia do trânsito julgado, ia puxar para lá também, entendeu? Então, assim, é manuseio de vade-mecum também, que está no treino. De fato é isso, a gente treina manuseando, né? No espelho original, eles não tinham trazido a questão da preclusão, mas eles fizeram acrescentar e ela trabalhou as duas coisas, né? A resposta trabalhou as duas coisas, tanto a preclusão quanto o trânsito julgado. Havendo-se a possibilidade de aceitar a preclusão como uma das fundamentações cabíveis, com base no 356, parágrafo 5º, enfim, é só fundamentando direitinho. Até aqui, alguma dúvida? A gente conseguiu fazer essa correção boa. Mas viram também como em pouco espaço? Por que a gente tem que ser conciso? Por que a gente luta tanto e briga tanto por concisão? Porque não tem muito espaço para você desenvolver suas ideias.
O candidato aqui conseguiu, em 10 linhas mais ou menos, garantir todos esses itens, né? Parecia até que estava tinha lido gabarito antes, né? Para escrever a resposta. É incrível. Muito legal essas respostas muito completas. Tainara, pode continuar? Estou gostando da tua leitura. Você está conseguindo identificar a letra. O réu sustentou ainda a nulidade processual por falta de manifestação do Ministério Público antes do proferimento da citada decisão interlocutória. De fato, a lei prevê A obrigatoriedade. a obrigatoriedade de intervenção do MP em pleitos dessa natureza. Artigo 202 Do ECA. do ECA e a nulidade por sua não intervenção. Artigo 204 do ECA e 279 do CPC. Ocorre que essa nulidade somente está configurada se o órgão ministerial não for intimado. Se, mesmo intimado, deixa de se manifestar, não há que se falar em nulidade, o que foi o caso verificado nos autos. Artigo 180, parágrafo 1º do CPC. Ademais, se fosse o caso de nulidade, esta somente poderia ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre existência ou não de prejuízo. Este órgão se manifesta pela inexistência de prejuízo. Artigo 279, parágrafo 2º do CPC. Não há nulidade. Maravilha. Percebam, assim, alguns aspectos bem interessantes da resposta. Por mais que não tenha feito um relatório completo, sempre é preciso você trazer a questão que você vai se discutir, né? Então, assim, 2 linhas, vê como foi bem sucinto aqui, 21 e 22. A tese é essa, aí eu vou desenvolver. Você não vai perder muito tempo desenvolvendo o que foi dito e tudo mais, até porque o relatório foi dispensado. Mas você precisa ficar fazendo isso para você conseguir desenvolver o argumento jurídico, né? Mas, novamente, olhem a riqueza. Gente, basicamente, em cada parágrafo que está tratando de fundamentação, está trazendo diversas remissões legais. É isso que a gente fala, de saber manusear a vadimeco na prova. O Ian, vocês falam tanto isso no tecendo linhas, né? Agora vou voltar. Amei. Aqui, para quem perguntou, a questão da nulidade está no 279, parágrafo 2º do CPC, né? Vamos conferir depois no 204 do ECA. Eu estou até com o ECA aberto aqui também. Deixa eu ver se tem no 204. No 204 não fala isso. Então, está só no CPC mesmo. Sobre a existência ou não de prejuízo. Aí, como os diplomas se dialogam, né? 279, parágrafo 2º, se manifesta, se acaba dialogando com 204 sobre a nulidade. Vamos conferir agora no espelho se essa pessoa gabaritou. Ausência de nulidade. De fato, reconhece. A lei exige intimação para intervir. Mas o que é que a lei exige? O que é que a lei diz? A nulidade vai ocorrer quando ele não for intimado. Aqui, não for intimado. Não é necessariamente da ausência da manifestação. Então, era um primeiro ponto, vocês viram que na resposta constou isso. A exigência da lei é que seja intimado e não que se manifeste. O outro ponto é um ponto claríssimo. Vocês estão cansados e cansadas de ouvir que não há nulidade sem prejuízo. Isso aqui você tem que escrever. Está tratando de nulidade, você tem que analisar se houve prejuízo, né? E aí, nesse caso, o Ministério Público está reconhecendo que não há nulidade, porque não houve prejuízo. A decisão foi favorável ao incapaz, com a fundamentação respectiva. 279, parágrafo 2º do CPC. Né? O Ministério Público irá se manifestar sobre a existência e inexistência do prejuízo. Sim, poderia aqui, Vanessa, correto. A questão do melhor interesse do incapaz. No caso, a decisão está sendo favorável a ele, né? Então tem que, pelo interesse do incapaz, não há de ser questionado. Pontuou integral, né? Essa resposta aqui pontuou integral nesse item. Falou tanto dessa questão de que tem que ser intimado, não necessariamente se manifestar, e tratou que não há nulidade sem prejuízo. No caso, como a decisão foi favorável ao incapaz, não há de se falar em nulidade. Maravilha? Até aqui também está tranquilo? Beleza. Vamos prosseguir.
Agora vamos tratar da questão da revogação, reconsideração ou desconstituição da decisão que reconhecer a paternidade. Tainara. Analisadas as questões procedimentais, passa-se à verificação dos aspectos de direito material. Em sua petição, o réu alegou que o ordenamento jurídico pátrio veda a dupla filiação, e por isso a autora deveria ter tomado providências para desconstituir a paternidade de Maurício. Tal argumento não possui assento na jurisprudência majoritária. A paternidade, exercida por Maurício, ora falecido, é do tipo socioafetiva e registral, já que ele promoveu o registro de Renata como sua filha. A paternidade socioafetiva é amplamente reconhecida no ordenamento pátrio e tem por fundamento central o princípio da afetividade, o qual norteia todo o direito de família atual. Renata não... Pode continuar? Pode. Renata não apenas era registrada como filha de Maurício, como também possuía a posse de estado de filha, sendo sua filha socioafetiva, configurando parentesco civil nos termos do artigo 1593 do Código Civil. Tal filiação não interfere no reconhecimento da paternidade biológica de Carlos, uma vez que possuem origem distinta e plenamente conciliável. Instando a se manifestar sobre o tema, o STJ já reconheceu a possibilidade de multiparentalidade. Ressalte-se que o fato de Renata já ter um pai socioafetivo não retira seu direito de ter reconhecida sua paternidade biológica. Apesar da afetividade ser um dos pilares do direito filial, nosso ordenamento também protege a filiação biológica, conservando o direito ao conhecimento da ascendência biológica, artigo 48 do ECA. Inclusive, a recusa de Carlos em realizar o exame de DNA faz presumir sua paternidade. Súmula do STJ. Maravilha. Novamente, vejam como... Obrigado, Tainara. Vejam como, novamente, é feita essa transição sem dividir em tópicos. Linha 31. Acabei as questões processuais, procedimentais, vou analisar agora o direito material. Novamente, faz um resumo, e é muito legal, assim, quando faz o resumo, já antecipar qual vai ser a sua conclusão, como foi feito no final da linha 34. Tal argumento não possui assento na jurisprudência. Você já está mostrando, Ana, para o examinador que você sabe qual é aquele direito material. O examinador, opa, esse aqui sabe o que está escrevendo, deixa eu ver aqui. Então, resumiu o fato, disse como é que vai ser a conclusão, e aí você já vai desenvolvendo. Prova de sentença dá para fazer o mesmo, sabe? Já fala, ó, essa preliminar não merece prosperar. Deixa isso claro e fundamenta, né? E depois conclui de novo, fundamentando, rejeitando. Gente, essa resposta aqui foi até muito além, assim, foi muito mais rica do que o próprio espelho. Citou o Código Civil, falou de estado de filha, trouxe a jurisprudência, e esse é sempre o caminho mais lógico que você tem que fazer, sabe? Trabalha com a letra da lei, o que é que a lei fala desses institutos, onde é que está essa fundamentação, e traz a visão da jurisprudência, o que é que a jurisprudência aborda. Prova discursiva que não permite consulta de súmula, em regra, nenhuma prova permite consulta de súmula, apenas isso que foi feito, entre parênteses, súmula do STJ, entendimento simulado do STJ, já pontua, já garante que você vai ter aquele direito à nota, porque você não pode consultar no final do vade-mecum, né, o texto da súmula. Então, isso basta, tá, André? Isso basta, em regra basta. Vamos ver aqui o que foi que trouxe o espelho. Já tratando do mérito. Vocês viram que essa resposta não abordou nada do STF. E aí, se o examinador tivesse sido criterioso, pode ter descontado do candidato por conta disso, por não ter tratado do STF, apenas do STJ. Porque esse recurso extraordinário é do STF, né? Que permitiu a paternidade socioafetiva, dizendo que ela não nem impede o reconhecimento do vínculo de filiação de um com o outro, né? A socioafetiva e a biológica. Sim, é fundamental, Vanessa, trazer os artigos. Você não precisa necessariamente colocar entre parênteses, você pode colocar fora do parênteses também, conforme artigo tal.
A estratégia de você usar parênteses é porque você poupa linha, poupa espaço, né? Porque se você botar assim parênteses, você tem de acordo com, e aí vai, entendeu? No mínimo você tem que fazer usar elementos de conexão. E aí botando de parênteses você não precisa fazer esse elemento de conexão, né? Você não precisa botar um conforme ou de acordo, né? Você só bota parênteses e isso poupa. Mas é preciso, porque os artigos pontuam. Item B. O ordenamento pátrio admite a pluriparentalidade, com a possibilidade de coexistência do vínculo da ascendência biológica e afetiva. Trabalhou bem esses dois institutos, esses dois nomes constaram na resposta, filiação biológica e filiação socioafetiva. Vocês viram. Jurisprudência do STF, e aqui o STF começa a utilizar o espelho começa a utilizar diversos princípios também, que deixa um pouco a desejar a resposta nesse aspecto de princípios, né? A própria dignidade, gente, em regra, dignidade da pessoa humana é sempre, sabe? Sempre dá para usar dignidade. Eu não vejo, é muito raro ter um caso que não dê para usar dignidade. Ainda mais se está relacionada a direito de família, o aspecto de dano moral. Se for dano moral, a dignidade você sempre pode mencionar também, tá? E não usou também esse princípio mais específico que o espelho exigiu, da paternidade responsável, fazendo remissão lá ao 226, parágrafo 7º da Constituição, né? Então, essa tese é muito forte. Essa D aqui eu não vi. Restaria violado esse princípio se um pai biológico ficasse desobrigado de ser reconhecido como tal pelo simples fato do filho já ter um pai sócio afetivo. Aqui trouxe a ementa do julgado, que fiz remissão para vocês sobre a paternidade responsável. Eu só quero ajeitar depois. Não mudou a tela, né? Mudou. Tenho que ajeitar depois essa parte finalzinha. Vou ajeitar antes de subir o arquivo lá para a área do aluno. Mas só está falando isso, ó, paternidade socioafetiva, finalzinho aqui, ó. Declarada o nome em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitantemente baseado na ordem biológica, com efeitos jurídicos próprios. Tranquilo? E faltou falar da lei. Existe a súmula, a resposta o candidato falou, no entendimento simulado do STJ, né, súmula 301, sobre a recusa, mas ele lá na 8.560, segundo A, parágrafo único, também traz isso. A recusa do réu em submeter ao exame de DNA gera presunção de paternidade, que deve ser apreciada em conjunto com o contexto, né? Tem que ser cotejado com os outros elementos de prova. Faltou citar o parágrafo, o artigo 2A da lei, mas trouxe entendimento simulado. Pontuou. Aí acaba pontuando também, de certa forma. Tranquilo? Impossível até agora? Não, né? Muita coisa. Ângela, muita coisa, mas impossível, né? Não. A gente vai trabalhar para chegar lá. Vamos lá, Tainara. Uma vez esclarecida a possibilidade de multiparentalidade, é importante verificar que tal possibilidade garante direitos alimentícios e sucessórios para o filho. E inclusive, o entendimento da STJ, artigo 41 do ECA. Nesse sentido, o argumento do réu pela possibilidade da decisão de reconhecimento da paternidade de Carlos prejudicar os demais herdeiros de Maurício não merece prosperar, pois, ainda que se reconheça a paternidade de Carlos, Em nada interfere. essa em nada interfere na paternidade de Maurício, ambos juridicamente reconhecidos, com todos os seus efeitos legais. Artigo 1694 do Código Civil e 1829, inciso 1 do Código Civil. Maravilha. Vejam, esse caso é aquele caso que eu falei que foi anulado o ponto, né? Porque saiu o nome de Maurício, era para sair de Carlos. Então, desconsiderem esse ponto específico da resposta do candidato, porque fez com base no enunciado, mas não era isso, enfim, acabou anulando. Aí, eu só quero lembrar para vocês que na questão de pluriparentalidade, o filho, de fato, vai ter direito a efeito jurídico sucessório dos dois, de ambos os vínculos.
nada muda. Nesse aspecto, nada muda. Por quê? Porque a gente também não pode discriminar, não existe hierarquia da filiação, Ângela, não tem hierarquia de filiação. Um filho biológico, um filho socioafetivo, ambos são filhos, não há um vínculo mais forte ou melhor do que o outro. Então, como não há um vínculo mais forte ou melhor do que o outro, todos os direitos decorrentes desse vínculo devem e têm que ser reconhecidos. Tá? Então, o direito sucessório permanece igual para ambos. O vínculo parental, só reforçando, né? O vínculo parental entre o autor e réu decorre da decisão que se formou. Os efeitos da decisão transitada em julgado, que reconhece o vínculo do parentesco entre pai e filho, alcançam outros herdeiros, ainda que não tenham participado. É o que a gente nem cogita. Por quê? Não. Os outros filhos, isso é um efeito secundário, né? Um efeito que decorre da sentença. Mas a questão de fundo não é estritamente essa. Por quê? Porque uma decisão dessas irradia eficácia erga omnes, então eficácia contra todos. Então vai acabar atingindo aqueles que não integraram essa relação jurídica. E aí, no espelho, eles pontuaram bem interessante, Ângela, que os efeitos da decisão não se confundem com coisa julgada. Não se confunde. Mas, notadamente, claro que a decisão vai produzir efeitos erga omnes, tem que produzir efeito contra todo. Não dá para reconhecer esse vínculo só para uma finalidade, para outra, não. Não, é um vínculo que se reconhece, ainda mais em ação declaratória, né? Que se reconhece em razão e em face de todos. Maravilha? André, tá acompanhando? Tudo de boa? Certinho aí? Deem sinal, às vezes, para saber que vocês estão... Tá tudo bem. E aí a gente já está no último ponto, que é o pedido de dano moral. Tainara? Quanto à alegação de impossibilidade jurídica do pedido de danos morais, por abandono material e ou afetivo, e a desnecessidade de audiência de instrução e julgamento, deve-se proceder a uma análise mais apurada. No que pertine ao abandono material, verifica-se que Carlos, ao saber da gravidez de Mariana, mãe de Renata, desapareceu imediatamente, afirmando não se sentir preparado para ser pai. E nesses 14 anos de vida de Renata, em nada contribuiu. É dever dos pais dirigir a educação e criação dos filhos. Artigo 1634, inciso 1 do Código Civil. Ao omitir-se no sustento de Renata, houve abandono material da filha, capaz de ensejar dano moral, nos termos do entendimento do STJ. Certo. Quanto ao abandono afetivo, há forte divergência nas turmas do STJ. Para uma das turmas, prevalece a possibilidade de dano moral nesse caso, uma vez configurado o descumprimento do pai em cuidar do filho. Artigo 229 da Constituição Isso. e 227 da Constituição. Não se indeniza pela falta de amor, mas sim a falta de cuidado. Outra turma do STJ entende que, em regra, não é possível condenar em dano moral o genitor por abandono afetivo, pois, uma vez que ele cumpra seus deveres de custear a educação, lazer, saúde e alimentação, não se poderia exigir afeto, tampouco monetizar a sua ausência. É ponto de convergência entre as turmas, no entanto, que, se o abandono afetivo causar sérios danos psicológicos no filho, restará configurada a responsabilização do genitor por danos morais. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para melhor averiguar a configuração de danos morais pelo abandono afetivo da autora. Obrigado, Tainara. Tem um outro ponto. Acaba aqui, bastante. Não mudou, né? Pronto. Não, agora mudou. Ademais, o pleito de sentença terminativa por impossibilidade jurídica do pedido de dano moral, em caso de abandono afetivo e ou material, é inviável, pois tal análise demanda verificação de matéria de mérito.
a impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada como condição da ação nos termos do artigo 17 do novo Código de Processo Civil, passando a ser matéria de mérito. Maravilha, Tainara. Muito obrigado, sim, agora. Era o ponto principal da peça, né, do parecer, por isso que foi dedicado mais linhas, de até 90 linhas, vocês viram que foi da 59 até 85, basicamente só abordando isso, um bom espaço, mas trabalhou de forma brilhante, né? Aquela questão que eu trouxe para você. Ângela, pode falar. Então, eu falei, maravilhoso, tá lindo isso. Não tá lindo? Só para mostrar que é possível. Por isso eu gosto de trazer uma prova respondida, sabe? Para você ver que é possível, de fato. Sempre fundamentando nos artigos, né? Vocês viram aqui que trouxe a divergência do STJ? O Ângelo estava na confusão. Mas isso eu não lembro bem, porque acho que tem divergência. De fato, tem divergência. E a divergência expõe a divergência. E aí, justamente por conta disso, é possível se gerar sério risco, então por conta disso a gente tem que fazer a gente tem que fazer a audiência, rebatendo o ponto. Olha que coisa delicada, bem aqui, pedido de dano moral. Citou os artigos de dano moral 186 e 927 do Código Civil. Uma coisa assim bem óbvia, que vocês provavelmente esqueceriam. Assim, vocês nem esqueceriam porque vocês são alunos da posse, né? Vocês nem esqueceriam. Maravilha. Mas é por isso que a gente sempre bate nessas teclas, em questão discursiva, que a gente vai corrigir tecendo linhas, a gente pontua e deixa de pontuar e tira meio ponto porque esqueceu de citar um artigo. Duvido se esquece ainda de citar esse artigo depois, né? Importante essa prática. Em peça, vocês vão ver já no espelho como isso aparece lá. E trabalhou a ideia da sentença terminativa, né? Sentença terminativa versus sentença definitiva. Gente, objetividade. Em 5 linhas conseguiu trabalhar esse tema que você supõe ser complexo. Não, não é complexo. Dá para você trabalhar realmente em 5 pontos, só você sendo objetivo, sucinto, né? Trabalhando sempre com as remissões legais. Vamos para o espelho. Primeira questão foi justamente essa, que no CPC a impossibilidade é uma questão de mérito. Então, tem que ser tratado na parte do mérito, a sentença tem que ser definitiva e não terminativa. Rejeitou, refutou isso. Na leitura corrida denunciada, a gente só lendo sentença terminativa, a gente até pode pensar nisso, né, Ângela? Aí você pensa, não, mas isso deve ser relevante, não. Não existe subentendido em prova discursiva. Escreva tudo. Tudo que vier à sua mente, realmente, você pensar, você coloca no papel. Tá? E o pedido de dano moral é juridicamente possível, ele é até acolhido pela jurisprudência. Então, tratar esses pontos e deixar isso muito claro. Delimitar a questão do que é o abandono material e afetivo, que é quando há essa violação ao direito fundamental, e aí tem que fazer remissão à Constituição. Se eu estou tratando de direito fundamental, eu trato a Constituição, não tem como fugir do texto da Constituição. E foram citados, não sei se vocês lembram, 227, 229, foi citado na resposta, mostrando que fugiu desse direito, desse dever fundamental, de zelo, de cuidado, né, de provimento realmente. E aí, quando eu falei, né, gente, não está falando de responsabilidade civil, falou de responsabilidade civil, falou do 186, 927. Se violou esse dever, está caracterizado o ato ilícito. E aí seja realmente responsabilidade civil na forma do 186 e 927. Por isso, a gente tem que tratar com mais profundidade essa questão da audiência. Peraí, audiência já no outro item. Então, esse pedido possui amparo na jurisprudência do STJ. Inicialmente, o espelho, isso é muito bom por conta disso, porque ele lança o espelho e permite que você recorra do espelho. Ele tinha só utilizado essa jurisprudência mais recente, pela possibilidade. Mas aí depois, ele até trouxe o julgado, né? Quarta turma, em 2017, disse, a omissão voluntária e injustificada do pai gera dano moral. Mas aí eles passaram, depois que foi recorrido, isso aqui faz parte do espelho também, eles até viram, na jurisprudência em tese, uma coisa que eu falo muito também, estudem jurisprudência em tese. Na jurisprudência em tese, da edição 125, na tese 7, fala disso, que não gera dano moral indenizável. Aí eu trouxe o julgado aqui para vocês, entendimento pela impossibilidade.
terceira turma, foi até a ministra Nancy, em 2012. Talvez até se ela revisitar essa matéria, que é justamente quando fala isso, né? Quando vai falar que não existem restrições... Cadê? O item 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil sob a forma de omissão, não fazer... Ah, não, aqui ele está falando pela possibilidade também, né? Eu pensei que eu tinha trazido pela impossibilidade. Eu vou procurar depois julgar de impossibilidade para fazer registrar. Mas é esse da jurisprudência em tese. Esse da jurisprudência em tese aqui, ó. Edição de tese 125, número 125, tese 7. Se você abrir a jurisprudência em tese, lá no STJ tem esse campo. E procurar essa tese, logo embaixo tem o número do julgado que fala dela. Tá? É uma forma de pesquisar. Eu vou procurar para ajeitar no PDF para mandar para vocês, já completo. E aquele ponto, Tainara, que eu falei que ia aprofundar. Qual é o prazo prescricional? Se fosse no Código Civil 16, 20 anos. No Código Civil 2002, 3 anos. Com base no 206, parágrafo 3º, inciso 5. Mas esse prazo, ele se inicia quando? Lembra, o prazo prescricional só ia começar a ocorrer a partir da maioridade, porque durante o poder familiar não corre prazo prescricional, que é ascendente e descendente. Então, como nasce a partir da pretensão, tem que haver a possibilidade do exercício, né, do direito de ação. E esse direito de ação só vai poder começar a ser exercido depois de encerrado o poder familiar. Oi, Ângela. Oi, Ian. Para a questão testamentária, é depois do reconhecimento da paternidade, que começa a contar os 10 anos, né? Sim. E aqui eu fico pensando, se for uma ação muito demorada, não sei quanto tempo que pode durar, não corre o risco, então, de perder o prazo porque ele vai estar pedindo cumulado na ação, né? Existem diversas possibilidades de manejos jurídicos assim, que pode resguardar isso, sabe? De avisar o juízo, para o juiz da sucessão, se já tiver em trâmite uma ação desse jeito. Nessa matéria de falar que está havendo a suspensão, para ele suspender lá também a partilha, inventário, até que se resolva essa questão, ou então reservar essa cota até o deslinde, entendeu? Porque o correto era depois que fosse reconhecido a paternidade, né, Ian? Porque nesse caso aí, como ele não fez o exame de DNA, já é presumido que ele é pai, é pacífico. Uhum. Mas se tivesse discutindo, o ideal era decidir isso primeiro, né? É verdade, você está certa. A gente fica... acaba... Tem uns julgados muito interessantes, Ângela, sobre isso. Eu vou até fazer uma pesquisa depois para elaborar umas questões objetivas para o próximo mês para vocês. Vou elaborar umas questões objetivas sobre isso para a gente discutir um pouco mais. Viu, Ian? Porque eu tive uma ação que eu fiz a defesa de investigação de paternidade, e o pai não era o pai. Não era, né? Não era. A menina tinha 8 anos e o cara cuidou da menina e depois não era o pai. É fogo, né? Aí tem que analisar depois várias outras questões, né? Então, tem todo esse lado, né? Então, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento que o genitor sabe que o lesado é seu filho e não cumpre os deveres. Certo. Quando começa a contar nesse caso específico, né, a partir dos 18 anos, começa a contar os 3 anos de separação civil, se tiver comprovada já a paternidade. No caso aqui, 14 estava. Foi comprovado naquele aspecto. Até os 18 anos, a partir de lá é que poderia realmente, ainda poderia, depois, até 21, né, ajuizar a ação. E é uma parte muito delicada, Tainara, fechamento. Você já leu tudo, pode concluir essas 4 linhas. Eu não entendi a primeira palavra. O processo. O processo, portanto, deve prosseguir o seu rito previsto em lei. É o parecer. Local e data, promotor de justiça da entrância inicial. Maravilha. Obrigado, Tainara. Nada. Esse fechamento conta? Conta. Eu até trouxe os requisitos formais que eles avaliaram nessa peça só foram esses: endereçamento e competência,
conclusão formal, pelo indeferimento dos requerimentos e o fechamento. Assinatura, cidade, data. Só isso já era ponto, entendeu? Então, assim, parece bobeira, mas não é. Não deixem de fazer e perder ponto por coisas simples. O processo, portanto, deve prosseguir seguir previsto em lei. Poderia ter ficado mais claro ainda, rejeitadas preliminares e tal, mas ficou sucinto. Deixou claro que é para seguir, né? No sentido de rejeitar, não acolher nenhum pedido. Local e data, promotor de justiça. Nossa, já foi. E aí? Vamos lá. É possível, não é? Deixa eu ver aqui. André, nesse caso, eu acho que eu vou conferir depois o espelho, vou pedir para me mandar, mas como escreveu que o processo deve seguir o rito previsto em lei, eu sinto que pontuou integral, sim. O CESP é muito bondoso, é muito gente boa nessa correção. Se você indica a ideia principal, aqui dá para isso. Depois que eu explico, fica fácil, né, Tainara? Maravilha. Mas, assim, impossível não é. Não é. É uma resposta. Oi, Ângela. Ian deve ter tido uns 30 artigos aí que essa pessoa citou. É Você por vai isso que mandar tudinho para nós isso depois, né? esse arquivo completo eu vou mandar, nem se preocupa. Tá? Meu Deus do céu. Vou mandar completo. Estudem, vejam a forma como foi escrita. É uma resposta maravilhosa. Essa resposta está muito boa mesmo. Foi 8.4, eu acho que tirou, mas eu ia conseguir uma de 9 e alguma coisa, mas aí a pessoa não achou a resposta dela de jeito nenhum. Mas aí eu consegui essa de 8 ponto alguma coisa e já foi. É porque o CESP é muito criterioso, realmente, né? Muito criterioso. Gostaram da aula? Gostaram? Achou legal? Foi rica? Deu para aprender alguma coisa? Me deu muita saudade do Tecendo Linhas, essa aula aqui. Ô, Ângela, sempre de braços abertos, viu? Não, eu sei, deixa só passar essa chuva de prova aí, eu já estou voltando. Tá bom, estamos aqui, sempre de braços abertos. Que bom, André, Tainara, Vanessa. Muito obrigado a todos que me ajudaram aí na leitura. Fico muito feliz. André, o Tecendo Linhas é incrível, viu? Modesta parte, é uma experiência que transforma, né, Ângela? Apaixonante. No começo você quase morre de desespero. Você acha que você não sabe nada, e a gente às vezes não sabe mesmo, bem no começo, né, Ian? Mas a gente vai aprendendo junto, né? Beleza. Então, E amanhã pessoal, tem aula inaugural do preceptor, né? amanhã a Ângela vai estar comigo de novo na aula do preceptor. Vanessa, pode ser que esse questão de sentença esteja mais perto do que você imagine. Estou quase conseguindo contratar um professor, um colaborador para trabalhar comigo nesse aspecto de sentença também. Fé em Deus, as tratativas estão avançando aí, e aí a gente vai trazer também. Beleza? Pessoal, então deixa eu parar aqui de gravar.